Olá, minha amiga e meu amigo que está aí mais uma vez nos assistindo. Meu nome é Davi. Estamos aqui em mais um Papo de Sacristia e dessa vez muito bem... Aliás, como todas as vezes, muito bem acompanhados. Ainda bem que você corrigiu. Todas as vezes. Todas as vezes. E Todas as vezes, muito bem acompanhados. Né? Rick, que já é figurinha mais que repetida, já faz parte da nossa família. Vaporub. Exatamente. Nossa querida, amada, idolatrada Amanda. Veio trazer o... exatamente. Pato Samuel, né? Estamos aqui. Estamos aqui mais uma vez. Isso é coisa de Marcos. Marcos quer ser contratado pela TV Horizonte. Um abraço pra ele. Eu já sou funcionário público, já tá tudo certo. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar aí a vida com os nossos muitos telespectadores. Vou falar isso? Sei lá, Enfim, nossos... você que tá assistindo tem vocês que são muitas pessoas, é muito milhares. Comentário. É um programa, com certeza. né? E deixa os comentários aí, gente, pelo amor de Deus. O que a gente vai fazer com os comentários? A gente lê, só. Não dá pra responder tudo, gente. Não dá. Somente que tem resposta que se a gente colocar ali, nossa senhora, processo. Pede o réu primário. Não dá, infelizmente não dá. Mas aqui, falando aqui em réu primário, né? Porque aí você falou réu primário, me lembrou pastor. Apesar que pastor com réu primário, eu acho que não tem. Mas a gente vai falar o quê? De fé e prosperidade. Deixa o Pix que vai acontecer milagres na sua vida. Família dos devotos. Exatamente. Família dízimo, né? Isso. Muito. E aí, gente, fé, prosperidade, dinheiro, campanha dos eleitos. Como é que isso fica aí na nossa... enquanto católico? Isso é muito comum aí em outras igrejas que eu não vou falar o nome porque eu não posso pagar advogado. Mas aí, como é que isso funciona na igreja católica? A Igreja Católica tem uma relação simbólica com as riquezas, que já foi muito mais pujante quando a igreja era, de fato, estava muito ligada ao tecido cultural. Né? Pensemos que na época do padroado era o imperador que pagava o salário. Então, é uma relação muito íntima. E agora eu penso, até porque a igreja está com cada vez menos recursos, tem se enfatizado mais essa ideia do dízimo, que começa muito com os protestantes e é assimilada pela igreja católica. Mas aí que eu não entendo. Por que a igreja foi tão ligada às riquezas, mas prega a pobreza? Porque isso é... geralmente não fala dos próprios sintomas, é uma questão natural, né? Mas ela prega pobreza quando? Quando você entende que ela está pregando a pobreza? Quando eu digo a pobreza, eu não digo nem a pobreza tipo assim, da falta de recursos, e sim da simplicidade. Só que essa simplicidade, na verdade, é uma forma cretina de falar falta de recursos. O quê? Não. O que eu ia falar é isso, que tem uma grande diferença, né, entre a prosperidade e o que a igreja prega de pobreza. A igreja não está pregando pobreza, ela está pregando que as pessoas sejam desapegadas, que isso não seja prioridade na vida delas. Exatamente. Mas eu acho que em momento nenhum a igreja fala que as pessoas não precisam ter uma boa qualidade de vida, que elas não precisam se sentir confortáveis. E que quando a gente fala de prosperidade, a gente também não está falando só de dinheiro, né? Tem outros aspectos ligados à prosperidade. E você... Não, pode ir. Eu estranho isso aqui. É muito mansplaining, é muito main interrupt. Mas assim... Dinheiro, gente. Com certeza. Que eu ia colocar no sentido assim, o que você destacaria assim, na prosperidade, esses outros aspectos, assim, além do financeiro? O que você diria que é importante hoje, uma pessoa próspera? Qualidade de vida, família, tudo isso eu acho que agrega para a prosperidade. Interessante. Eu acho que essa dificuldade vem também da nossa interpretação. Porque quando ele fala que é mais difícil um rico entrar no reino do céu, né? Mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha, dá a falsa sensação de que o rico não entra. Ele não falou que não entra, ele disse que é mais difícil. Claro. E isso traz essa perspectiva que ela trouxe de um alerta. Então, o tempo inteiro, ele vem colocando o alerta. Olha, atenção com a riqueza. Cuidado com o que o fruto dela vai te gerar. Entendeu? Então, você já está se coçando aí, né? Você já está se coçando. Eu estou sentindo.
Eu sempre quero falar. Isso é coisa da Não, mas esquerda. olha Quando o Gente, Marcos tá aqui, eu não sirvo pra apresentar, eu quero falar. quando o Marcos tá aqui, ele fica querendo ocupar o lugar do Marcos. Agora o apresentador da próxima vez vai ser a Amanda. Vai, depois você vai. Pode, por favor. Troca de lugar com ele. Por que eu apresento? Então, troca de lugar com ele. Mas diga lá, Esse meu povo amigo. gosta do que é do outro, entendeu? Eles gostam de invadir terra do outro, entendeu? Isso é dele. Não, mas é porque ele falou Quando ele falou do réu primário, eu achei que ele ia citar outra pessoa. Mas eu falei, Verdade. Mas é porque ele falou do buraco da agulha, né? Eu queria introduzir aqui uma pergunta, né? Porque ele falou Achei do... que era agulha. Não tem enfermagem, não tem enfermagem. Mas eu tive uma colega que fez enfermagem, treinou muito aqui nesse braço, né? Tanto é que agora tem que usar isso. Ah, entendi. Mas aqui, ele falou do buraco da agulha. Uma vez eu assisti num desses documentários, que assisti muitos. Eu gosto muito de documentário. Aí teve um documentário que falava sobre as parábolas de Cristo. Eu achei muito interessante que ele estava dando explicações, né, referenciando as parábolas, né, num contexto histórico, num contexto geográfico. Enfim, ele falou sobre o buraco da agulha, que ele dizia que numa determinada região, daquela região ali de Cristo, naquela época as cidades eram todas muradas. E que chegava um determinado momento da noite que os portões maiores eram fechados. E ficava só um portãozinho pequenininho chamado buraco de agulha. E quando chegavam os mercadores com seus camelos, não tinha como passar eles não iam abrir o portão. Então não tinha como passar o camelo por aquele portão, com a carga. Então eles tinham que tirar a carga do camelo e o camelo teria que passar praticamente se ajoelhando, porque o camelo é maior e ele não passava. Né? Então, trazendo esse contexto aqui para a nossa discussão, vocês acham que esse passar pelo buraco da agulha, pelo fundo da agulha, vocês acham que esse apego à matéria tem levado... Como é que eu posso dizer? É porque a porta é estreita. Então, se o camelo não está passando com a carga, quem dirá você com o seu carro, com a sua mansão, com seus apegos materiais? Mas eu queria te fazer também um contraponto aqui. Você acha que Cristo foi pobre? Porque, veja bem... Ele era filho de reis, né? Ele é filho ele é filho do dono. Apesar dele nascer na manjedoura, é 3 reis que vão lá e já dá para ele mirra, censo e ouro. Investimento no B3 lá do Tesouro Direto. Exatamente. Você sabe quanto custa uma onça Troy, tá? 2.300. Que ouro, né, Amanda? Sempre valoriza, né? Então, dentro dessa perspectiva, você está entendendo a provocação? Porque o protestantismo trabalha isso muito bem, até mesmo porque eles são filhos do capitalismo. Com certeza. Claro. Então, eles já têm essa lógica que, peraí, prosperar Eles não são bom. nem filhos, eles são pais do capitalismo, né? Exato. E a gente tem uma perspectiva de que é o contrário. Né? Muita vez, talvez pela própria teologia da libertação, mas não vamos entrar nisso. Mas você está entendendo? Nem pode. Tipo, a gente precisa pensar nessa ideia de que pobreza é essa, do que você está falando. Porque se for pobreza financeira, Cristo vai sempre optar... Cristo não, a gente tem que optar pelos mais necessitados mesmo. Por quê? A pobreza, ela é uma escravidão, ela é uma amarra, ela é uma opressão. Então, o que a figura do Cristo representa? Ele representa a vida e a vida em abundância. Então, ele está aqui para nos libertar. Então, por isso que as pregações, os sermões, são direcionados àqueles que têm, né, os menos afortunados. Porque quem já é afortunado já foi agraciado de alguma maneira, entendeu? E pensando também na questão da fé, eu entendo que as pessoas que têm uma fé praticante, elas tendem a ter boas oportunidades de trabalho. Não no sentido de que, porque Deus está derramando bênçãos. Não só nesse sentido. Mas no sentido de que se você está ligado a algum tipo de religião, se você tem uma fé forte, você vai ter um comportamento, você tem de ter um comportamento voltado para isso, a crenças, a um código de ética, vamos falar assim, isso, próprio. A ética moral. Uma ética moral que vai te levar a oportunidades, porque você vai se comportar de uma maneira que você acredita que seja correta. Acho que o propósito entra nisso também, no sentido de que pessoas que têm fé tendem a ter mais propósito, assim, de
Sim, mas eu falo até de oportunidades no trabalho. Se você tem uma postura adequada, Entendi. se você tem uma questão de confiança, de transparecer essa confiança dentro dos seus princípios e dos seus valores, a chance de ter uma contrapartida disso é... Então as pessoas menos afortunadas são pessoas que têm menos fé? Não, Ou são mas- menos abençoadas? Então, por isso que eu falei que não está só ligado à questão de bênção. Tem que estar ligado ao seu comportamento também. Não pode transferir essa responsabilidade para Deus. Posso falar que eu sou pobre porque Deus quis que eu fosse pobre e você é rico porque Deus quis que você fosse rico. Aí fica Deus não quis que eu fácil fosse de rico. Mas é isso que Pelas roupas, eu acho que é o contrário. Deus não quis que eu fosse rico. Deus não dá asa à cobra. Não. Cara, isso é tão complexo, porque, veja bem, isso que é pregado lá fora. A ideia de que quanto mais próximo de Deus, mais próspero você é, faz você automaticamente chegar nessa conclusão que você chegou. Então, eu estou distante de Deus, por isso que minha vida não prospera. Olha, tem um contexto, você está inserido numa desigualdade social que a culpa não é de Deus. Você está entendendo? Eu não tive a experiência de fome, mas meu pai teve. Então ele fala comigo assim, quando você tem fome, é impossível você pensar em qualquer outra coisa. A fome, ela te domina, ela é mais forte do que tudo. E por essa perspectiva, a principal oração começa com o pão nosso de cada dia. Você está entendendo? Então, assim, você tem que entender que precisa, de fato, a gente compreender essa relação de que eu não tenho por uma vontade divina ou eu tenho por uma providência divina. E aí fica uma dúvida também no sentido, né? Se Deus não me faz rico, ele serve para quê? Eu acho que o protestantismo, a pergunta que subjaz é essa. Se não for um Deus para me fazer prosperar em todos os aspectos e me dar bênçãos nesse mundo, serve para quê? Protestantismo, porque para o católico é mais fácil entender a ideia de um Deus que permite o sofrimento, porque os santos sofreram, porque a Virgem Maria sofreu. Mas para o O católico gosta muito de sofrimento, né? Evangélico não prega tanto. É porque na época do auge do catolicismo, o sofrimento engajava, né? Claro, E o que engaja agora? O que engaja agora É bênção, prosperidade. Mas se o catolicismo pregasse essa questão da pobreza e coisas assim, por que as igrejas têm tanto ouro? Se a gente for em Ouro Preto, se a gente for em... Eu penso... Aliás, ela está falando até na questão histórica. Assim, eu pergunto se é questão realmente do patrimônio da igreja. Mas aí que é o detalhe. Acho que tem dois aspectos. Primeiro, o patrimônio na igreja católica tende a ser um patrimônio usufruído no coletivo. E aí tem muita gente que tem muito dinheiro mesmo, né? O patrimônio protestante ele é mais individualizado. Esse é um ponto interessante. São momentos diferentes. Um era mais coletivo, outro mais individualizado. E outra coisa é, toda a ordem mendicante fica rica. Porque você pede. Pensa um mendigo que fica numa dessas praças aí da vida que tem fluxo. Se o cara ganhar R$1, passa ali milhares de pessoas por dia. Vamos pensar que 500 pessoas dão R$1 para o cara. O cara ganha mais que nós tudo aqui nessa mesa, né? Então é uma contradição natural. Se você pede, se você guarda, se você não tem filho para dividir em herança, a ordem mendicante fica rica. Mas aí que está a cilada. Quanto mais dinheiro você tem, mais difícil fica para você se abdicar e não se apegar às coisas terrenas. E para você voltar ao carisma original. É isso que eu ia falar, mas não fica parecendo uma piada, uma ordem mendicante ser tão rica? Fica parecendo uma piada, sem graça. É uma caricatura, evidentemente. Mas é uma realidade super comum, né? No sentido de que as ordens mendicantes ainda hoje são aquelas mais influentes, têm mais dinheiro. E eu acho que a grande diferença está aí. Quando a gente fala do pó viemos e ao pó voltaremos, não está dizendo que você não tenha que ter uma boa qualidade de vida, mas que você não pode se prender a isso. Claro. Que não tem que ser a essência da sua vida e que você não pode se basear só nisso. Porque no final você não vai ficar com nada. O dinheiro ele não pode ser a finalidade, mas ele é. Vamos fazer um exercício de reflexão aqui. Nunca na história a gente idolatrou tanto dinheiro. Claro. Você pode ser capitalista ou marxista. Você vai ver os dois degladiando lá, mas é pela mesma finalidade, dinheiro. O capitalista... Tudo tem a ver com o capital. O capitalista vai pela ganância e o Marx vai pela inveja.
Tá Eu entendendo? digo mais pela influência e poder. Inveja. Então, o que acontece? Não tem como você servir a dois deuses. Se você está servindo ao dinheiro, você não está servindo a Deus. E cuidado, porque esse Deus que você está servindo, ele é cruel. Ele não te vê com amor, ele te vê como cliente. E vou mais além. Se você perceber o risco que você está correndo, então o que eu estou querendo dizer? Às vezes você está achando que quanto mais próximo Deus está te abençoando, cuidado. Porque às vezes quem tá te proporcionando tudo isso está te tirando aquilo que é mais precioso, que você vai conquistar o mundo e perder a vida. Então você quer dizer que fé e busca pelo dinheiro não tem como conciliar a fé e a busca pelo dinheiro? Olha, aí que vem o problema. Porque é o seguinte, vamos fazer um exame de consciência. Vamos ver se nós estamos servindo a Deus ou se nós estamos servindo ao dinheiro. Então vamos pensar assim, o que você pensa... Inclusive foi um dos temas de uma campanha da fraternidade. Isso. Então, o que você... Evangelho de Mateus, Jesus faz essa provocação. O que você pensa na maior parte do seu dia? Se você está pensando na maior parte do seu dia no carro novo, na casa nova, na reserva financeira, naquilo que você vai deixar na poupança, tudo isso está te trazendo a servir a quem? Então, basta você fazer esse tipo de reflexão. Você está entendendo? O cargo que você está almejando para te dar um salário melhor, já concluo. Tá entendendo? Está fazendo você servir a quem? Porque quem que você está pensando? Me fala onde é que está seu tesouro. Não é assim? É o seu coração. Tá, seu coração está seu tesouro. Mas eu entendo que é aí que tem que ter a diferença. Você não tem que servir o dinheiro. O dinheiro precisa te servir. Exato. Então, assim, a gente não está errado batalhar, buscar, ter uma condição melhor de vida. Porque senão torna-se um vitimismo, né? Tipo, nasci pobre, vou morrer pobre, nunca vou ter condição, porque quem tem condição não vai herdar o reino dos céus. Então, acho que a gente acaba transferindo uma responsabilidade de eu tive condição, então quem tem não presta. Acho que não é bem assim. E você acabou de traduzir a moral nietzschiana, que ele chama de moral do ressentimento. Essa é a ideia, de fato, a mania de quem não deu certo na vida dizer que a culpa foi do destino, e aí vai dizer que quem está lá bem-sucedido é uma pessoa pior, ou que é mais safado. Ou que teve um desvio de caráter, corrupto, ou que roubou. Alcançou. Então, eu acho que o dinheiro, você está servindo ao dinheiro ou o dinheiro está te servindo? E o dinheiro pode estar te servindo de várias formas. Ele pode te servir, sim, para te dar uma condição de vida melhor, para ter um carro novo, mas ele te serve também para ajudar o próximo. Ele te serve para possibilitar melhores condições de vida para outras pessoas, para gerar emprego. Ele serve de várias formas. O que eu estou entendendo, assim, a sua agonia nessa perspectiva qual que seria o limite, né, entre a busca pela prosperidade, pelo autodesenvolvimento, e quando isso se torna uma ganância, nunca é suficiente, né? Exatamente. Porque você vai sendo iludido e vai sendo dominado. O dinheiro vai fazendo com que atraia mais dinheiro, e para ter mais dinheiro te toma mais tempo e te toma mais trabalho, e você vai cada vez mais focando. Quando você se percebe, você já está servindo. O que vocês acham que leva hoje as pessoas a serem tão preocupadas com essa perspectiva do dinheiro? Porque ele foi colocado no mundo como um novo Deus. É a ele que a maioria das pessoas eu penso que também, eu penso que tem isso, mas eu penso também que tem um elemento nosso. Por que eu fico pensando antes as pessoas elas não eram tão preocupadas assim, quase que mecanicamente? Porque havia outras seguranças. Eu acho que o problema nosso contemporâneo é que o excesso de busca pelo dinheiro significa que desidrataram outros valores importantes. Então, eu acho que é muito mais do que a ganância, é falta de segurança, porque antigamente, para eu ser uma pessoa, eu era parente fulano de tal, eu tinha laço, aquela coisa toda. Hoje, para ser uma pessoa, tem que ser um influencer, tem que estar com um carro tal. Então, é o valor. Mas em qual momento você acha que não foi importante? Porque, pensando assim, hoje uma pessoa com 30 anos tem muito mais dificuldade para comprar uma casa do que meu pai teve. Meu pai, quando ele casou, ele já tinha um lote, ele já tinha a casa. O meu avô teve uma facilidade, vamos dizer até muito maior. Então, em qual momento o dinheiro não foi importante? Ou hoje a mídia está mais voltada para isso? Porque hoje é muito mais fácil você ver o que o outro tem, né?
Então, você percebe muito mais como o dinheiro está sendo movimentado. Essa pergunta é muito boa e eu acho que, de fato, é isso, né? Sempre foi uma questão de dinheiro, status e por aí vai. Eu diria que hoje, talvez, é que aquilo as coisas importantes, elas têm um preço mais claro. Então, eu acho que o problema hoje, ou a questão, é que o que a gente julga que é importante, que é valoroso, tem um rótulo, tem um QR Code. Então, o problema, eu acho que é isso. Antigamente, por exemplo, a família, a casa e por aí vai, não necessariamente estava ligados à questão diretamente financeira. Hoje não, é muito difícil. Por exemplo, um namoro bem sucedido hoje, que o cara ou a mulher não pode comprar um presente um para o outro, é menos namoro. Se não tiver um iPhone para registrar isso, é menos paixão, entendeu? Então, acho que hoje o problema é que tudo vem com código de barra. Então, naturalmente, o dinheiro tende a se tornar uma aspiração mais imediata. E a gente está falando aqui muito de dinheiro e tudo mais, de busca pelo dinheiro, mas a gente tem que falar como também que se busca pelo dinheiro. E isso, o único jeito que a gente conhece, pelo menos nós somos pessoas aqui honestas, é o trabalho, né? É o trabalho. Se for vender o que você faz, seu corpo. E a gente, exato, também não deixa de ser um trabalho. A profissão mais antiga dela. Mas, assim, qual que é a relação... O que a Bíblia vem trazer para nós em relação ao trabalho? Né? Porque a visão que o brasileiro tem do trabalho não é bem uma visão bíblica, né? É uma visão mais... Na perspectiva bíblica, se nós vamos ao livro do Gênesis, o trabalho assume uma dimensão de castigo. Antes do pecado, o homem não tinha que trabalhar, as coisas vinham. Mas ao longo do processo das Escrituras, e os judeus assimilam muito isso, sobretudo quando eles têm que sair da terra, e aí eles vão para o exílio... Que aí começa, olha que interessante, os judeus no exílio começam a fazer as notas promissórias, emprestar dinheiro, daí essa ideia de um povo que trabalha com comércio, quer dizer, nós não somos mais lavradores da terra, mas a gente sabe fazer esse negócio render. Então, aí assume outra dimensão de uma cocriação, de um desenvolvimento pessoal, e os judeus, aí por aí vai, né, são ainda hoje muito bons com essa expertise do comércio, né? Essa ideia de, como lembra o Walter Longo, a necessidade é a mãe da criatividade. Então, a Bíblia vai assumir nesse processo ao longo do tempo. Tem uma passagem também muito interessante, que é dos talentos, né? Claro. Servo mau, por que você não multiplicou? Não rendeu. Não rendeu, não investiu, vou tomar até o que você não tem, né? O Jesus que elogia o administrador que tem o network, e percebe que vai ser demitido, ele fala, estou ferrado, começa a ligar para todo mundo, alterando nota promissória. Aí Jesus fala, os filhos desse mundo são mais inteligentes para seus negócios que os filhos da luz, né? Ele elogia o administrador nessa capacidade de fazer network. Dá a César o que é de César. Então, você vai a Bíblia já tinha Crefisa, né? E nos patrocine, por favor. Paga para nós. Paga do Palmeiras, por que não, né? Mas historicamente, eu diria que a tradição católica, ela entende o valor do trabalho na perspectiva da santificação. Mas até isso coincide com esse movimento de surgimento do protestantismo, e a Igreja Católica sempre teve medo com usura. Essa ideia de esse trabalho onde você vai buscando, né, conquistar, acumular e por aí vai. Só que hoje a avareza é uma das virtudes mais consagradas. Mas a usura não foi mais uma desculpa para tentar frear os judeus? Não sei, porque eles foram grandes usurários. Mas eu acho que principalmente ali na idade, ali na eu acho que de fato é aquilo que você média. colocou, né? A Igreja Católica, ela entendia o salvo-conduto da riqueza, a permissão da riqueza estava no coletivo. E aí você se beneficia disso no coletivo. Por exemplo, nós pais não podemos ter bens, assim, não podemos trabalhar. Eu, no meu caso, como diocesano, não faço voto de pobreza, mas tecnicamente seria um escândalo. Mas é muito difícil encontrar um padre que não gosta de dinheiro. Você conhece algum? Não. Aliás, eu não conheço nenhum líder religioso que não goste. Entendeu? Nenhum líder religioso. Mas é Que atire a engraçado primeira que, por pedra. exemplo, se o pastor chega de BMW, a sensação é que, nossa, como ele é afortunado. E se um padre, porque isso eu já vi acontecer, não vou citar nomes aqui, mas ele chegou de Honda Civic na comunidade, a comunidade falou, não vou dar dízimo mais não. Que padre é esse? Que padre é esse para o que está andando de Honda Civic? Mas para o protestantismo, o ideal do líder religioso passa pela prosperidade. Para a Igreja Católica... Porque ele meio que é um exemplo para aquelas pessoas que estão lá. É um influencer. Então, onde eu posso chegar, o que eu tenho que fazer para alcançar. O padre não é uma meta para o católico médio.
O cara não casa, o cara fica andando de lá para cá. Então não é o médico, é diferente do pastor. O pastor é um ícone de aspiração, é marketing assim, puro. Eu faço as provocações. É o faladão. Mas a gente tem que ter consciência do seguinte: segunda-feira eu tenho que trabalhar. Eu tenho uma família para sustentar. Então a gente não pode ser hipócrita e dizer que... Porque tem gente também que tem aversão ao dinheiro e achando que vai se santificar por ter essa aversão. E isso também é um erro gravíssimo. Porque, por exemplo, Samuel já esteve lá em casa, lá, tomou água e banana. Já teve dia também que chegou lá e comeu uma pizza. Fartura. Então, você está entendendo? Uma mesa com fartura, ela proporciona muito mais uma alegria, entendeu? Então, se eu posso proporcionar para a minha família algumas coisas, isso traz uma gratidão, isso... Você, de certa maneira, você fala, oh, meu Deus, obrigado. A gente não tem, né, nos Estados Unidos, lá o Thanksgiving, lá, tem, que é o Dia da Ação de Graça. Você tem essa gratidão em tudo. Então, mas que aí vai ao encontro que a Amanda colocou, né? Que Sim. Da finalidade, mas pode dizer. E um ponto importante em relação à gratidão, eu acho que a gente precisa ser grato o tempo todo para aquilo que nós alcançamos. O Samuel é meu amigo de infância e passou por várias fases da minha vida. Foi meu padrinho de casamento e quando eu casei eu não tinha um sofá e uma mesa. E ele ia na minha casa sem ter um sofá e uma mesa. A gente sentava num tapete, batia papo, sorria e falava mal dos outros. Que é importante. Ou seja, a experiência não está somente ligada, ou seja, a riqueza não está só ligada ao patrimônio, sim a riqueza também da amizade, aquilo que extrapola essa dimensão financeira, né? E o dinheiro como uma consequência disso. Acho que aí que é a questão interessante, né? O Abu Janra usava uma frase interessante que ele falava, né? O dinheiro é uma bênção, mas ele tem que ser usado para nos aproximar daquilo que vem de graça. A ideia é essa, está aproximando, está promovendo, não é um fim em si mesmo, acho que aí está bem colocado. E aí, pode desculpa falar, te não, interromper, mas aí eu ia colocar um outro ponto que aí hoje eu comprei uma mesa. Não fiquei rica ainda. Quero ainda. Vai pagar o dízimo, não vai? Com certeza. Pode falar o que você fala comigo que não vai pagar o dízimo. Mas é 10%, eu quero saber se é 10%. Fala pra mim. O padre rezar bastante. Porque eu tenho pedido algumas orações pro padre. Ele não tá conseguindo. Mas hoje eu tenho uma mesa. E quando a mesa chegou, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma foto para os meus amigos e falar assim, gente, venham para cá para a gente celebrar na minha mesa. Então, eu acho que isso que não pode perder. Qual que é o motivo? Por que você faz tanto questão de ter a mesa? É para eu poder celebrar com as pessoas que eu gosto. Ou seja, a finalidade, ela vai além daquilo da aquisição do material, do material, né? Tá tudo muito bonito, mas vamos lá. Vai lá, vamos aprofundar aqui. Vai lá, vai lá. Então, a busca pelo dinheiro não pode andar junto com a fé. Isso no frigir dos ovos. Eu quero que vocês sejam bem simples. Pode ou não pode? Não pode. Sabe por quê? Eu quero entrar num detalhe. Sabe, né, o Padre Samuel, né, além de ser padre, além de ser reitor, além de ser os caralho a quatro, que ele não começa falando muito não, porque o povo começa a calcular. Vai falar assim, tanto por isso, tanto por aquilo. Para só. Ele é professor também, né, de uma pontífice universidade, né? Diretor. E a pontífice universidade, ela é muito famosa por pregar... Comprar o Isabela Hendricks. Principalmente por ter vários projetos sobre empreendedorismo. Claro, eu acho que essa palavra é muito bonita, empreendedorismo, mas assim, quebrando aqui o conceito, porque tem um conceito bonito, mas no frigir dos ovos, o que é empreendedorismo? É busca por lucro. Claro. E aí? Como ser um cristão empreendedor? Entendendo que essas coisas elas não colidem, quer dizer, o cristianismo não é uma coisa que anula outras perspectivas de vida, mas que inspira essas perspectivas de vida. Então, quer dizer, se está de acordo com princípios, com morais, não entra em colisão com a minha fé, soma. Eu entendo que, de forma alguma, a fé contrapõe a prosperidade. A fé pode contrapor a luxúria, a ganância, outros termos, mas não a prosperidade. Sabe qual é a outra resposta que cura isso? Que cura o egoísmo? É a generosidade, é a caridade. Então, ou seja, se a minha riqueza ela está proporcionando eu ser mais generoso, isso é um benefício que toda uma comunidade vai se beneficiar. Então,
É a classe média que ajuda as pessoas, viu? Não é o partido, não. Tem que ter a clareza também. Serviço, setor de serviço, entendeu? Vamos diminuir a alíquota, entendeu? Porque fica... Nossa... Nervoso demais. Porque é o seguinte, é muito bonito falar de caridade e generosidade. Eu acho lindo. Mas isso não é uma ideia. Eu sou Isso de tem que ser... Apesar de evangélicos, hoje já foram vicentinos. Isso tem que ser uma prática. Isso tem que ser um exercício. Um coração generoso, ele vai se desapegando e tornando essa bem-aventurança uma prosperidade não só para ele, mas para a vida dos outros. Então... Entendendo também que há um limite. Acho que é importante, porque a prudência é a rainha das virtudes. Então, quer dizer, você não vai ser generoso ao ponto de ser perdulário, porque você multiplica a pobreza. Então, é isso que é uma coisa interessante, né? Tem aquele trecho... Mas e o vá dar tudo aos pobres e siga-me? Aí que eu acho que é uma coisa interessante, que eu percebo que a gente pode estar confundindo. Uma coisa é um preceito evangélico, outra coisa é um conselho evangélico. É um exemplo disso. Algumas pessoas, quando foram seguir Jesus, ele pediu para deixar tudo e seguir. Outras não. Por exemplo, onde é que Jesus se hospedava? Um pouco na casa da sogra de Pedro, ou na casa de Marta, Maria e João. Então, eram discípulos de Jesus que ele nunca pediu que vendessem. Então, na verdade, é muito mais sobre a vocação daquela pessoa, o que ela é chamada a oferecer, do que o interesse de Deus de dizer que você pode ou não pode ter alguma coisa. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses, só para fazer uma pergunta, né? Porque, vocês sabem, eu gosto muito de documentários. A maioria dos documentários não são cristãos. Jesus tinha mecenas? Sim, em Lucas 8, quer dizer, ele tinha velhas ricas que o acompanhavam, e, por exemplo, a túnica dele, na hora, né, os soldados romanos disputam, né, a túnica, por quê? Porque era uma túnica de linho. Então, eles não quiseram rasgar, porque imagina, era uma Dolce & Gabbana, não vão acabar com o negócio. Calvin Klein, meu irmão. Teve patrocinadores. Sim, claro. Com certeza. Claro. Você imagina, né? Quando se fala o corpo embalsamado de Jesus, se fala de quilos de mirra e aloé. Sim. Significa que José de Arimateia e Nicodemos chegaram lá na Metropax e falaram: o que tem de melhor aqui? É alguém que tinha dinheiro e que poderia contribuir Claro. para aquela obra, né? Claro. Agora, nessa perspectiva... Porque o cara ficava de boa, sem fazer nada. É claro que alguém bancava Jesus. É isso que eu Claro. E outra coisa, ele tinha várias viagens, né? Claro que alguém bancava isso. É claro que alguém bancava. Lá em Lucas 8, você pode ver que as mulheres ricas não bancavam, que inclusive é a base de sustentação desde o início da fé cristã. Estas mulheres, essas matronas que se convertem e dão para a gente presente. Com certeza. E depois foi jogada para debaixo do tapete da cristandade. Ironia, né? E fazendo a conexão com o que eu disse no início, o problema está no apego. Quando ele diz lá, que então vende tudo e me segue, e o cara volta triste, é porque ele já sabia que ele não estava preparado para abrir mão. Da mesma forma... Rapidamente, desculpa te interromper, eu me perdi na fala. O preceito é o que todo mundo tem que fazer. Amar, perdoar, rezar. O conselho, ele está ligado ao estado de vida. Então, tem conselhos evangélicos, por exemplo, eu tenho o conselho evangélico do celibato, que não aplica a vocês aqui. Casado e você saracutiano por aí. Quer dizer, não se aplica. Então, para mim, se eu não cumpro esse conselho, eu tenho uma desordem moral. E vocês não, vocês podem ir para a cachoeira, fazer o que vocês quiserem, que vocês estão cumprindo os deveres matrimoniais. Mas pensa nas paróquias, vamos agora, a gente está falando de fé, traz para a paróquia. As unidades de negócio. Exatamente. Mais simples, nas regiões mais simples, que não é aquele lugar que você está acostumado a conviver. Eu sou o padre dos pobres. Hoje eu não posso nem falar assim, vamos lá, vai lá em Caxias. Caxias também agora tá outra coisa. A igreja de Caxias tá tradicional, os meninos tudo vestidos de branco e vermelho. Mas onde as pastorais precisam se movimentar para trazer coisas diferentes, para conseguir fazer uma JC, para conseguir fazer uma coisa ali ligada, aí a pastoral precisa ter um movimento. Onde ela procura? Ela vai no comércio local, ela pede uma caixa de tomate de doação, ela pede alguns quilos de carne de doação. E quem está fazendo isso? Quem está patrocinando? Ele tem o dinheiro, quer dizer que ele não tem fé? Ele não está colocando o seu dinheiro a serviço da comunidade?
Quer dizer, não tem uma fé que está desconectada daquilo que é a dinâmica do comércio, da necessidade, do insumo, né? Porque a ideia de dízimo e oferta, né? Aquela coisa aqui que eu preciso só ir lá no Balaim e deixar o dinheiro. Não, toda vez que eu contribuo, toda vez que eu dou uma cesta básica, toda vez que eu tenho alguma generosidade, volto de novo, né, nessa questão, né, é um dízimo que eu tô trazendo ali, é uma contribuição que eu estou fazendo. Agora, bom, então nós chegamos num consenso de que a fé, sim, ela está aliada à prosperidade. E Sobretudo nessa perspectiva que a Amanda colocou, que é muito lúcida, no sentido muito de que lúcida. O indivíduo que tem fé, ele é mais propenso a prosperar. Eu volto a dizer, ela não é obstáculo, mas a fé deixa o alerta para ter bom senso com esse uso. Mas e aí a gente, baseado nesse preceito aí, a gente abre precedente para a gente jogar na Mega Sena? Eu posso jogar no jogo de bicho? Jogar no tigrinho? Pode, é boa pergunta. Pode. O católico pode jogar? Pode pôr dinheiro no tigrinho, então, Samuel? No caso... No bicho que não pode. Se for uma coisa ilícita, aí pode ficar um pouco mais problemático. Mas do ponto de vista de você jogar, se isso não comprometer sua renda, não tem problema nenhum. No caso do bicho, no Agora, caso, no meu caso, como padre, eu sou proibido pelo Código de Direito Canônico, por exemplo, tecnicamente de abrir empresas, tecnicamente de lidar com atividade empreendedora. Não posso. Por que eu trouxe essa pergunta? Porque é o seguinte... Aí é um conselho evangélico para mim. O jogo de bicho, geralmente, ele só enriquece os organizadores. Por isso que ele não é um jogo regulamentado. Agora, a Mega Sena, o que é? Para onde vai esse dinheiro da Mega Sena? Ele é destinado ao esporte, ele é destinado à parte na saúde, a parte... Então, o que ele é? Nada mais é do que um imposto... Uma vaquinha coletiva. Um imposto voluntário. Você está entendendo? Então, o que acontece? Quando eu estou precisando arrecadar um dinheiro e eu faço um bingo, então eu estou jogando ali um bingo, aquilo é uma instituição privada que está organizando, mas quando ela tem a destinação para um fim que é a filantropia, que é para a caridade, ele é legítimo do ponto de vista da igreja. Você está entendendo? Então, assim, não há objeção da igreja, com as ressalvas que o Mesmo Samuel... você fazendo uma caridade involuntária. Não, então você tem que pegar... involuntária. O que acontece? Você tem que ver a destinação final do dinheiro. Então, a lógica é essa. Por exemplo, qual que seria o correto? Seria o correto a gente ter uma apuração de tudo que eu entrego como dízimo. Deixa eu ver onde esse recurso foi aplicado. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, salvo se o padre tiver, assim, né, com algum desvio de moral, mas tem isso, nós temos um sistema integrado, que é o EGP, que te possibilita. Se Dom Valmor quiser saber que agora, como é que está o estado do caixa de uma paróquia, se o padre estiver fazendo os lançamentos direitinho, tem que entregar uma vez por mês para a conferência, ele sabe. Mas aí é bom vocês terem falado de dízimo, que me deu uma dúvida. E o dízimo? Ou dá ou desce? É assim que a igreja entende? No caso de algumas comunidades protestantes, tem a questão do 10%. Na igreja católica, são os dois P's. A periodicidade e a proporcionalidade. Tem que ser periódico, não é? Um mês aqui, não. E proporcional. Quer dizer, vai adequando a inflação, ver como é que é a situação da paróquia e por aí vai. Então mas tem que ser 10% exato. Mas ela tem uma questão, uma crítica muito interessante sobre isso. Sobre o dízimo? Por favor, coloca aí com muita tranquilidade. Então, a minha consideração... A minha consideração sobre o dízimo... Peraí, deixa eu só colocar um adendo aqui, só para família dos devotos, aí aqui você já pode acabar. Família dos devotos, não, vamos ver. Cala a boca, deixa eu falar. Primeiro vamos ver o raciocínio. Não vai ser... Acabou. Mas, na verdade, a minha consideração sobre o dízimo, ele está muito ligado à questão da paróquia. Por quê? Eu venho de paróquia simples, eu venho de comunidade simples, onde a gente precisa fazer muito movimento para conseguir alcançar possibilidades ali de movimentar a igreja, de trazer a juventude para dentro. E aí, chega a arquidiocese e pega uma fatia desse dinheiro e leva, e a gente... Não sobra, não tem caixa ali. Então, o que eu sempre falo com o Samuel é que, às vezes, ao invés de ajudar com dinheiro, eu prefiro comprar alguma coisa que minha comunidade está precisando. Porque aí eu sei que vai ficar ali, destinação para aquilo. Que eu vou ver ali que está ajudando a minha comunidade. Entendeu? E vai ser um coletivo mais perto de ti, né? Porque é uma crítica muito interessante. Eu acho um pouco hipócrita das pessoas, às vezes, quando a gente fala de doação, muito bonito que todo mundo fez pelo Rio Grande do Sul, de doar, de ajudar.
Mas às vezes tem uma pessoa do seu lado passando fome e você não ajuda. Aí estão Eu tenho andando... mesmo. Eu só estou refletindo se isso aí não seria uma sonegação. Ai, coloca aí, acaba com todo Sonegação. mundo. Isso. Como que eu posso dizer? Isso. Mas semana que vem eu não tô aqui nesse programa. Sonegação dizimal. É sonegação eclesiástica, eu não, sei. No caso aqui de Diocese de Belo Horizonte, não é puxando sardinha para o nosso lado, não. Há muita lisura do ponto de vista da prestação de contas e também, diferentemente de outras dioceses, a porcentagem é muito menor. Então, a arquidiocese trabalha com um IVA dual. Quando eu ia conferir o IVA no caixa e eu vi o boleto saindo, eu ficava bem brava. Não, mas o boleto, os encargos, eles estão ligados a tudo aquilo que... por exemplo, folha de pagamento dos funcionários. Sim. Então, por exemplo, aquilo que está ali, vamos imaginar, por exemplo, a paróquia tem 4 funcionários. Vamos pensar isso aí com os encargos e por aí vai. Vamos pensar 4 funcionários, vezes os 4 mil, os 16 pau aí que a paróquia tem que mandar. Isso que vai no boleto. Mas esse dinheiro, no caso de Belo Horizonte, ele não vai para o cofre da Mitra, não. Ele vai porque a Mitra vai pegar disso e vai repassar para os funcionários com aquilo que é a dinâmica natural de uma empresa. Tem o processo inverso também, que sai de lá e vem para a comunidade pequena, né? Em alguns casos, por exemplo, aqui na Arquidiocese tem um fundo de solidariedade. Mas ele sai como um empréstimo, né? O fundo de solidariedade não é uma doação. Às vezes a fundo perdido. Contrapartida. Dom Valmor faz isso várias vezes, a fundo perdido. Então quer dizer que a Mitra é igual o Brasília, né? Que vive com a metade de cada um e cada um vive com a metade que Igreja Católica produz. não é defendendo, você sabe muito bem que para bater, eu bato mesmo. Mas esse, no caso da Igreja Católica, não é um dos maiores problemas, não é. Essa questão do recurso à gestão, não é. Porque a maior parte das vezes o que se arrecada se mantém ali, não tem nem condição de se gerar uma... É diferente de outras tradições cristãs, onde você tem ali... O modelo de negócio protestante ele é mais escalável. No caso da Igreja Católica é muito mais complicado. Agora, por exemplo, quer fazer uma crítica? Faça os colégios católicos, então. Aí é diferente. Porque aí dão muito dinheiro, aqui com todo respeito. Claro, não é católico. Licença, os jesuítas... É porque o material que eu trabalho não, é dentro porque de sala de aula é um colégio católico, educação dá dinheiro. Educação dá dinheiro. Você acha que alguém da Zona Sul, quando coloca o filho num colégio Loyola da vida, ele vai pagar 5 mil de mensalidade. Então, pronto, e basta. Aí você tem uma outra dinâmica. Não estou querendo dizer que é justo, que é injusto, que não gastam bem o recurso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quer dizer que, no caso das paróquias, é uma dinâmica muito diferente. Não entra dinheiro assim na paróquia para isso. E nem há um quinto, né, um pedido que a diocese morde, não, é isso aí. E no caso das paróquias, uma outra consideração ao dízimo, porque eu acho que é pesado, assim, a gente sabe que tem pessoas em situações de acho que esse vulnerabilidade. argumento é muito bom. Então, quando a gente fala das pessoas em situação de vulnerabilidade, se não contribui com o dízimo, se a pessoa tem ali, recebe um salário mínimo, paga conta de água, conta de luz, aluguel. R$30, 50 é muito significativo, muito significativo. Tem Essa pessoa cuidado. não vai ganhar o céu porque ela não está pagando dízimo? Por isso o problema de se estabelecer o 10%, porque o 10% naquele momento ele vai implicar e vai trazer prejuízo que não se justifica. Aí em contraponto ao que vocês estão falando, mas ao mesmo tempo, por exemplo, nesse caso, com relação, se a paróquia não tiver o dízimo como dinheiro, como é que ela se mantém? Não se mantém. Aí vou dizer, por exemplo, meu caso. Aí vou dizer, advogando em causa própria, por exemplo. Conflito de interesse, tá? Obrigado. É sempre bom ter alguém que entende do assunto, né? Mas, por exemplo, meu caso. Se eu não receber alguma coisa como côngrua, eu vou viver do quê? Porque eu não posso trabalhar, eu não posso empreender. Ele acabou de citar que você tem 4 profissões. Aham. E você falando que não pode trabalhar? Não, mas nesse caso, por exemplo, eu não recebo dinheiro para dar aula no seminário. Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer é justamente isso. Você condena também a subsistência. E considerando que, ou bem ou mal, quando vocês estiverem mais velhos e por aí vai, você vai ter sua filha. Sim. E aí? Sim. E aí, quem vai cuidar do Samuel na velhice? Entendeu? Exatamente. Então, Entendeu? há um conflito de interesse, evidentemente. Mas é uma questão para pensar. Se eu não posso trabalhar e tenho que me dedicar exclusivamente ao que eu faço, então... Eu queria deixar o tempo acabou, né? Eu queria só deixar um recado também, que é o seguinte, para a gente não ter aversão ao dinheiro e nem ganância ao dinheiro. A gente, né, o principal é ter um ponto de equilíbrio. Mas eu queria deixar... Não, é uma coisa boa. Boa. Então, eu queria deixar um recado que é o seguinte,
independente da profissão ou do ramo que você atua, você tem que administrar o dinheiro. Então, há uma deficiência que todo mundo aprende, matemática, geografia, história, mas as pessoas não aprendem economia. Claro. Isso tem que entrar imediatamente dentro das escolas e dentro das discussões, porque quando fala lá uma taxa Selic a 10,50, o IPCA vai bater 3,90, quando você traz todas essas sopinhas de letrinhas, mas que elas impactam o preço do dólar, você tem que ter uma noção econômica, porque quando você entende como o sistema funciona, você passa a ter o dinheiro trabalhando para você e não só você trabalhando para ele. Então, assim, você tem hoje inúmeras ferramentas acessíveis que você pode, de forma própria, sem custo, gratuita, buscar essa informação, porque isso vai te trazer não só mais prosperidade, mas vai te trazer também mais leveza, porque aí você vai entender como que funciona a sua dívida no banco, por que eu estou pagando essa prestação tão alta, o que eu tenho que fazer. Você tem que entender essa lógica e isso vai muito de encontro. E isso também é um catecismo, você saber enfrentar esse tipo de situação. Quer deixar seu ponto também? Não, acho que ele finalizou com muita precisão, de uma forma muito importante. E as escolas, independente do partido político aí que esteja assumindo, precisam começar a se posicionar quanto a finanças, para que os adolescentes já saiam preparados de lá, né? Não adianta eu fornecer o menor aprendiz se a pessoa não vai saber com que gastar o dinheiro dela. O pensamento tem que ser coletivo, global. Não é eu sair da pobreza, é o meu país sair da pobreza. Sim. Você está entendendo? É o meu estado. Então, você tem que amplificar isso. Você tem que trazer uma abundância geral. Isso é mudança de cultura. Exato. E você aí de casa, deixa o Pix que vão acontecer milagres na sua casa. Brincadeira, Paga. gente. Mas continua curtindo, comentando e compartilha aí, porque como eles muito bem colocaram, né? Falar de dinheiro também é falar de fé, né? Amém? Amém. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, vamos divulgar a página para levar o conteúdo para mais pessoas.